Olá, bom dia a todos. Sou José Joaquim, estudante do curso Licenciatura Plena em Letras Inglês, do Polo de União. Hoje eu estou aqui para poder a gente falar um pouco sobre as estratégias de leitura. E começando, dando início ao nosso slide, eu quero mostrar para vocês em relação às duas estratégias de leitura do texto em inglês. Então, vamos lá. Hoje, estratégia de leitura é aquilo que possibilita o leitor entender as informações do texto, evidenciar da melhor forma na identificação e compreensão do conteúdo lido. Então, muitas vezes, quando a gente pega um texto em inglês, logo a gente fica desesperado, ainda mais se for um texto grande. E agora, como que eu vou fazer a compreensão desse texto? Como que eu vou conseguir traduzir, entender, responder às perguntas que estão me fazendo relacionadas a esse texto? Então, existem algumas estratégias. A gente usa alguns métodos, esses dois métodos que eles possibilitam a compreensão do texto. O método SKIM, que ele consiste em observar o texto rapidamente, apenas para entender a ideia geral do texto. Então, o que acontece? Esse método, o que a gente tem que fazer? Quando a gente pega o texto, a gente já tem que analisar esse texto de uma forma bem ampla. E de uma forma rápida. A gente olha rapidamente, a gente verifica se tem algumas imagens, qual é o título desse texto, se há algum tema, algo que você já conhece, que você já viu em algum momento. Através dessa visão geral, dessa olhada rápida que você dá para esse texto, você já consegue identificar com o título, com imagens, o que exatamente se trata, né? Então, assim, outra estratégia também são as palavras cognatas. Então, se você já conhece o que essas palavras cognatas, no caso, que são as palavras que têm a mesma escrita ou bem parecido, tanto em português como no inglês, ela já vai ajudar bastante. E aí você já tem uma ideia de, né, uma visão de mundo. Também tem aquela questão das palavras do nosso dia a dia. Então, assim, exemplo, por exemplo, hambúrguer, hot dog, algumas palavras que a gente já... Stop, algumas palavras que a gente já tem elas no nosso cotidiano, que a gente já costuma usar. Então, a gente já sabe do que se trata. Então, essas palavras, essas informações, o método SPIN que a gente faz com uma leitura rápida, para poder a gente já entender do que se fala. E o método SCAN, ele consiste em observar a ideia específica do texto. Então, quando eu tenho uma pergunta mais elaborada, mais direcionada a alguma parte bem exata do texto, então eu vou observar usar essa estratégia SCAN, que é exatamente para ir responder a essa questão que estão me fazendo, né? Então, só reformulando, o método SKIM e o método SCAN são duas estratégias bem assertivas na hora de fazer uma compreensão de um texto. Eu trouxe aqui para a gente esse texto que eu achei muito interessante, que é um fato jornalístico, ou seja, eu peguei uma matéria de um jornal, da New York Times, um jornal super importante, muito conhecido internacionalmente, e aí nele, a princípio, bate um desespero quando a gente olha esse texto muito grande, e agora, como é que eu vou fazer a compreensão desse texto? Mas eu tenho dentro dele algumas coisas que já me remetem a algum fato histórico, do que se trata esse texto, né? Então, numa visão geral, eu vejo que tem um navio muito grande, tem esse comandante aí, que é um personagem que eu já vi em algum momento, e logo na primeira frase do enunciado tem aí sobre Titanic. Então, assim, foi algo que se tornou conhecido mundialmente, todo mundo viu falar, leu alguma coisa, então sabe que existiu aí esse navio muito grande,
que em sua primeira viagem ele houve um trágico acidente. Então, eu já sei que está falando do Titanic, porque eu tenho uma palavra que já me identifica, já faz com que identifique esse texto. Tenho esse comandante, então eu sei que em algum momento está falando sobre ele, foi um personagem importante dentro da história do Titanic, e um navio muito grande aí no seu percurso. Então, eu já sei que esse texto ele fala sobre o Titanic. Então, eu utilizei o método Scheme, que ele me traz uma leitura rápida, né? Uma visualização rápida para eu identificar do que se trata o texto. E no método Scan, ele vai me fazer alguns questionamentos. Por exemplo, no Scheme ele pergunta de que se trata o texto. Então, eu olhando rapidamente assim, eu consigo identificar. Ele fala do Titanic. Então, em algum momento, a gente também tem que fazer uma análise. Já vimos esse assunto em algum momento? Esse fato, você já tomou conhecimento? Já. Teve a questão do filme, reportagens, enfim, foram informações muito claras para todo mundo. Então, foi algo que todo mundo veio tomar conhecimento. E aí, no método Scan, quando ele me pergunta, ele já vai numa pergunta mais específica dentro do texto. E aí é onde eu tenho que usar as minhas estratégias. A que horas afundou o Titanic? Né? Então, o que eu faço? Eu preciso ler esse texto todo para poder eu saber que horas, então eu vou por a questão de entendimento por partes. Então, eu sei que nesse primeiro enunciado, ele fala que o Titanic, aí eu vou para as palavras que elas vão me fazer sentido na questão da minha compreensão. Por exemplo, eu sei que for, né, a gente já aprende desde o ensino fundamental os numerais em inglês, 1, 2, 3, 4. For eu sei que é 4, né? Aí eu tenho uma cognata, horas, né? Então, o que acontece? Eu sei que 4 horas, uma palavra que já faz parte do dia a dia, que a gente já ouviu falar em algum momento, after quer dizer após. E eu sei que o iceberg foi uma palavra que, trazendo para o português, que é a questão da montanha de gelo, a pedra de gelo, o gelo, enfim, que ele bateu. Então, como eu já conheço a história, né, então é fácil entender que esse Titanic ele afundou porque ele bateu num grande iceberg. E aí, o que acontece? Eu já consigo identificar que o Titanic, 4 horas após iceberg. Então, são duas palavrinhas que ela vai me trazer aí um sentido que, por mais que eu não tenha conhecimento da tradução delas para o português, eu vou conseguir fazer o entendimento. Então, assim, quando ele me pergunta a que horas o Titanic afundou, então eu posso responder, o Titanic afundou 4 horas após bater no iceberg, entendeu? Uma outra pergunta, quantas pessoas foram resgatadas? E aí, continuando nesse enunciado acima, eu sei que, conhecendo a história do Titanic, eu sei que a embarcação da Carpathia foi quem fez o resgate das pessoas. Então, eu tenho na segunda linha um numeral 866. Esse numeral, eu tenho ele acompanhado de by Carpathia. Então, eu sei por Carpathia, que foi a embarcação que fez o resgate. Então, como eu conheço essa história, eu consegui responder essa pergunta de fácil compreensão. Então, quando ele me pergunta quantas pessoas foram resgatadas, eu respondo, foram resgatadas 866 pessoas, certo? Então, foi um fato jornalístico que veio, que todo mundo tomou conhecimento de alguma forma, ou através do filme, através de noticiários, jornais, TV, jornais impressos, revistas, enfim, foi algo que o mundo inteiro tomou conhecimento e sabe falar pelo menos um pouco do que se trata essa reportagem. E aí, de uma outra forma, eu também trouxe um outro informativo, que é a questão do que a gente está vivendo no momento, a pandemia. Então, não tem como dizer que alguém não tenha conhecimento do que vem a ser essa pandemia que a gente está vivendo. É um momento que a gente ainda está vivendo, então a gente sabe falar bem sobre isso. Então, quando eu vejo aí, ó, new coronavírus, enfim, eu já sei que está falando do vírus, sobre a pandemia que a gente está vivendo. Então, fazendo uma leitura geral, assim, muito rápida, olhando muito rápido, utilizando o método Scheme, eu sei que ele está falando do coronavírus, eu consigo ver esses desenhos de uns vírus aí, que é o que a gente já entendeu desde o começo. Logo abaixo eu tenho um termômetro, que o termômetro a gente sabe que é utilizado para medir a temperatura
né? Então, eu sei que ele está relacionado ao quê? Temperatura, a febre. Mas aí eu tenho o desenho dos pulmões, que é o órgão responsável do nosso corpo pela questão da respiração. Mais na frente eu tenho aí uma palavra que é um cognata, que eu consigo identificar que é uma questão de sintoma. Então, automaticamente, nessa análise geral, eu consigo ver que os sintomas de febre e dificuldade de respiração são os principais sintomas que podemos identificar a questão da infecção, da infecção do coronavírus, né? E mais abaixo, apesar de ter outros sintomas que todo mundo já conhece, enfim, mas esses são os mais evidentes que estão relacionados a essa doença. Logo mais abaixo, eu tenho aí uma outra cognata, a questão de prevenção. E aí, como a gente também já tem conhecimento do como fazer, como se prevenir, também tem para ilustrar as imagens. Então, eu tenho aí uma imagem de uma pessoa utilizando a máscara, eu tenho outra imagem aí, a questão de lavando as mãos, eu tenho uma imagem lá no final, a questão de uma aglomeração de pessoas, multidão de pessoas, que isso é o aglomerar. Então, quando ele fala quais as prevenções, então, o que a gente deve fazer? Usar máscara, higienizar sempre as mãos, lavar as mãos, evitar aglomeração. Então, essa leitura rápida é o método SCIM que faz com que eu já entenda que esse texto ele fala sobre coronavírus, né? Então, de que se trata o texto? Do coronavírus. E aí, quando no método SCIM, ele me pergunta, ele faz um questionamento mais específico. Quais são os sintomas da COVID? Então, se eu não sei a tradução do texto, mas eu tenho uma cognata que ele me remete à minha interpretação desse texto, que é essa questão dos sintomas. Então, quando ele me pergunta quais são os sintomas, está muito claro que o termômetro remete à febre, à temperatura, que é a febre, e os pulmões, que a gente sabe que é o aparelho respiratório do nosso corpo. Então, com isso, é fácil identificar que os sintomas que o texto vem especificando é febre, né? Dificuldade de respiração. E aí ele me faz uma outra pergunta: quais são as formas de prevenção contra a Covid-19? Então, lá embaixo tem um outro cognato que ele faz com que eu entenda de uma forma mais específica, e eu tenho, além dos textos, eu tenho as imagens que remete à prevenção. Então, quando ele me pergunta quais formas de prevenção, eu tenho lá usar máscara, higienizar as mãos, não aglomerar, dentre outras situações que a gente já conhece, o texto traz algumas especificamente, certo? E aí, nesse momento, eu vou lançar aqui para vocês que estão me assistindo, dois questionamentos, duas questões, né? Uma atividade com duas questões. Que aí ele diz o seguinte: observe o título, a foto, fonte, entre outros elementos tipográficos mais evidentes, e relate sobre o que se trata os textos. Então, trazendo aqui, nesse aqui, o que mais evidente traz para a gente? Além do título ali do nome, Titanic, eu tenho a imagem de um navio muito grande, e aí, quando fala de um navio muito grande, logo vem em mente a questão do Titanic. Eu tenho esse comandante, que foi um personagem muito marcante na história do Titanic, do filme. Então, quando ele me pergunta sobre essa análise geral, eu consigo identificar nesse texto essas informações. E dentro desse outro informativo, eu tenho a questão desses vírus, né? Esse desenho, o formato dos vírus, os sintomas, as imagens que traz a questão das prevenções e o próprio título, que é o novo coronavírus, certo? Uma outra questão é: qual o gênero textual desses textos e suas respectivas finalidades? Aí eu volto para essa do Titanic. Qual é o gênero? Está claro que essa é uma matéria de um jornal. Se é a matéria de um jornal, esse texto ele é um texto jornalístico, né? E qual é a finalidade desse texto jornalístico? Ele vem para quê? Ele quer informar um acontecimento relevante à sociedade, né? Então, assim, foi algo que aconteceu, e aí esse fato jornalístico, ele traz uma matéria específica para poder informar a sociedade de um tema relevante. Já esse outro texto sobre a coronavírus, o gênero textual dele é informativo.
Ele é informativo porque não compete a nós ter dupla interpretação desse texto. Ele informa do que se trata, o que é, quais são os sintomas, quais são os métodos de prevenção, e você não pode ter uma dupla interpretação, você vai só uma interpretação direta na mensagem que foi repassada através desse informativo, certo? Então, respondendo, aqui está as respostas da atividade. Primeiro, o texto relata a história do Titanic. O segundo, sobre a pandemia da Covid-19. Na questão 2, ele fala que há um texto jornalístico, que tem como finalidade informar fatos relevantes para a sociedade. No segundo texto, é um informativo, que tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo estando isento de dupla interpretação. Aquilo que eu falei para vocês. Antes da finalização, eu quero mostrar para vocês aqui um videozinho que ele reforça essas informações que eu passei, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo do YouTube. Deixa eu só abrir aqui. Eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Eu sou a professora Graziela do Pinheiro Júnior e vou lhe dar dicas de como estudar inglês. Você estudou o idioma na escola a vida inteira, mas entra em pânico sempre que precisa ler um texto em inglês? Acalme-se. Talvez você apenas não tenha desenvolvido as estratégias de leitura adequadas. E você vai conhecer algumas delas aqui. O primeiro a se fazer quando você se depara com o texto em inglês é olhar para ele. Olhar? Isso parece lógico, não é? Mas você não vai simplesmente olhar. Repare em seu formato. A maioria dos textos tem um formato específico que já diz muito sobre as informações que ele transmite. Por exemplo, uma notícia de jornal e uma bula de remédio têm formatos de finalidades bem diferentes. Você não espera achar informações sobre um remédio em uma notícia, assim como não vai procurar manchetes na bula de remédio. A fonte do texto também lhe dá muitas dicas. De onde ele foi tirado? De uma revista científica? De um site de vendas? O texto acompanha alguma imagem? Do quê? Tudo isso vai construindo na sua cabeça as informações sobre o que você vai ler. Em seguida, você vai ler o título e, se entendendo, levante hipóteses sobre o que você acha que aquele texto vai dizer. Se puder, anote todos os seus pensamentos para organizá-los, ainda antes de iniciar a leitura. Depois que você aprendeu a olhar para o texto, vamos começar a leitura. Ah, mas não é assim só ler. Vamos por partes. Primeiro, você fará uma leitura procurando por cognatos. O que são cognatos? São aquelas palavras muito parecidas em dois idiomas, no caso, nas línguas portuguesa e inglesa. Circule-os se for possível. Em seguida, você vai buscar por palavras conhecidas ou que você faz uma ideia do que significam. A todo momento, você está em contato com muitas palavras em inglês, e mesmo que não perceba, seu vocabulário é maior do que você pensa. O conhecimento de mundo que você já tem sobre o assunto lido também ajudará muito. Se você está lendo sobre um assunto que lhe é familiar, saberá reconhecer ainda mais palavras por dedução, mesmo que não as conheça. Depois de estudar melhor seu texto, você pode fazer a leitura trecho por trecho, sempre buscando as palavras-chave e tentando encadear o raciocínio das informações lidas. Lembre-se, você poderá realizar uma leitura que satisfaça seus objetivos, mesmo que não conheça ou entenda todas as palavras que estão ali. Existem dois tipos de leitura que você pode fazer. Um deles é o skimming, quando você lê o texto rapidamente para saber qual é seu assunto geral. Outro tipo de leitura é o scanning, quando você lê para buscar informações específicas, como a resposta a uma pergunta ou a localização de nomes ou datas, por exemplo. Depois, reveja suas anotações anteriores para verificar seu grau de compreensão e faça mais anotações se necessário. Escrever, rabiscar, apagar, escrever de novo, tudo isso ajuda. Por último, releia o texto. Você perceberá o quanto todas essas etapas clarearam sua leitura. Parece muita coisa? Quando você cria o hábito de seguir essas estratégias, em pouco tempo elas se tornam automáticas e simultâneas, e você poderá ler de forma rápida e eficaz. Gostou desse vídeo? Curta e inscreva-se no meu canal. Então, é isso, gente, tá? Eu vou finalizar aqui e eu espero que vocês tenham
Entendido a nossa dica, a minha dica, né? E acredito que muitos vão fazer essa análise dessa forma. Tá bom? Então, assim, obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.